lá. Dando continuidade à nossa análise do Estatuto dos Servidores da Polícia Civil do Tocantins, a Lei 3.461 de 2019, hoje a gente mergulha nos artigos 21 a 30. É uma parte bem importante da lei, viu? Vamos falar de estágio probatório, estabilidade, progressão, remoção, enfim, todo aquele caminho do servidor depois que ele entra, né? E, claro, vamos considerar a Lei 4.653 de 2025, que trouxe mudanças na estrutura. É bom já dizer que essa lei nova não mudou o texto desses artigos 21 a 30 diretamente, mas, assim, o contexto mudou com a criação do oficial investigador de polícia. Entender isso é fundamental. Preparados? Nossa especialista vai nos guiar. Exatamente. Vamos então retomar a partir do artigo 21, que é o estágio probatório. Basicamente é aquele período inicial, né? 3 anos de efetivo exercício. 3 anos. Isso. E nesse período, a administração vai avaliar a capacidade do servidor para o cargo. E como é essa avaliação na prática? É só ir trabalhando os 3 anos? Não. O tempo é necessário, claro, mas o centro é a Avaliação Especial de Desempenho, a AED. Existe uma comissão específica para isso que faz avaliações periódicas. E o que essa comissão olha? O parágrafo 1º do artigo 21 lista 5 fatores: disciplina, idoneidade moral, aptidão para a função, conduta e integração ao serviço e ao cargo. São critérios, assim, bem abrangentes. Idoneidade moral, conduta, parece um pouco subjetivo, não? Como medem isso? É um ponto delicado, sim. Exige uma observação atenta e documentada pela comissão. E, claro, uma postura exemplar do servidor. A avaliação é feita em 3 etapas, e a nota final é a média aritmética dessas etapas. E para passar, qual a nota? Média final igual ou superior a 70%, como diz o parágrafo 4º. Mas atenção, não é só a média. Ah, tem mais coisa. Sim. O parágrafo 5º detalha. Também reprova se tiver conceito insatisfatório em algum fator específico ou em alguma etapa, ou se tiver mais de 45 faltas não justificadas durante o estágio. E se reprovar, o que acontece? Exoneração. Isso. A consequência à regra é exoneração, conforme o parágrafo 7º. E um detalhe importante do parágrafo 6º. Essa reprovação pode acontecer, e a exoneração também, antes de terminar os 3 anos, se a inaptidão for constatada antes. Nossa, antes mesmo? Sim. Mas se o servidor já era estável em outro cargo público antes de entrar na PCTO, ele não é exonerado do serviço público. Ele é reconduzido ao cargo anterior. E, claro, sempre com direito ao contraditório e à ampla defesa, né? Parágrafo 8º garante o recurso. Entendi. E licenças? Tipo licença médica, maternidade, atrapalham o estágio? Atrapalham no sentido de suspender a contagem do prazo. O parágrafo 10º e 11º são cruciais aqui. Suspendem? Como assim? O prazo de 3 anos para de correr durante certas licenças e afastamentos. Por exemplo, licença para tratamento de saúde própria por mais de 120 dias em cada etapa de avaliação. Ou para cuidar de familiar por mais de 90 dias na etapa. Serviço militar, cessão para outro órgão. Ah, então o tempo congelado não conta para a avaliação. Exato. A contagem é retomada quando o servidor volta. A ideia é avaliar o desempenho em situação normal de trabalho. E férias não suspendem, tá? Isso tá no parágrafo 12. E dá para ser removido, transferido para outra cidade durante o estágio? A regra geral, parágrafo 13, é que não. Só se for uma necessidade imprescindível do serviço, muito bem justificada pela administração. E se acontecer, a avaliação continua lá no novo local. Entendi. E tem mais um ponto interessante no parágrafo 15. Se o servidor já era estável em outro cargo e não se adaptar ao cargo na PCTO durante o estágio, ele pode pedir para ser reconduzido ao cargo de origem. Uma segurança a mais para quem já era servidor, né? Justamente. E o artigo 22 menciona a possibilidade de sigilo no procedimento de avaliação, para preservar a intimidade do servidor. Certo. Passado o estágio probatório, com a aprovação, aí sim vem a estabilidade, né? Artigo 23. Isso. A estabilidade vem depois dos 3 anos de efetivo exercício e com a aprovação na avaliação especial de desempenho,
São duas coisas juntas, não basta só o tempo. Tempo e nota boa na avaliação. Exato. É uma condição dupla, fundamental. Mas essa estabilidade não é um escudo total, certo? O artigo 24 fala em perda da estabilidade. Quando isso pode acontecer? Boa pergunta. A estabilidade protege muito, mas não é absoluta. O artigo 24 traz as hipóteses taxativas, ou seja, só essas. Primeiro, sentença judicial transitada em julgado. Decisão final da justiça sem recurso. Isso. Segundo, através de um processo administrativo disciplinar, famoso PAD, se for comprovada uma falta grave, claro, assegurando a ampla defesa. Ok. E terceiro, e aqui muita gente se surpreende, por insuficiência de desempenho apurada em avaliação periódica. Avaliação periódica, mesmo depois de estável. Sim, a lei prevê isso. O servidor estável também passa por avaliações periódicas. Se o desempenho for insuficiente de forma continuada e for garantida a ampla defesa em um processo específico para isso, pode levar à perda do cargo. Mostra que a avaliação não acaba no estágio probatório. Realmente muda um pouco a ideia que se tem de estabilidade. E a progressão na carreira? Artigo 25. O artigo 25 diz que as regras de progressão para subir de nível e tal estão numa lei específica do plano de cargos. Mas ele já deixa claro duas coisas. Primeiro, como reforça o parágrafo 1º, não tem progressão sem a avaliação periódica de desempenho positiva. O desempenho sempre em foco. Sempre. E segundo, o parágrafo 2º só conta o tempo de serviço cumprido estritamente na carreira da Polícia Civil para essa progressão. A avaliação vai olhar eficiência, aperfeiçoamento, produtividade. Critérios que precisam ser medidos de forma concreta, como diz o parágrafo 4º. Certo. E a movimentação dentro do Estado? A remoção, no artigo 26. Remoção é basicamente mudar o local de trabalho para outra unidade da PC. O parágrafo 1º lista as modalidades. Pode ser de ofício, quando a administração decide por conveniência dela. A famosa remoção por necessidade do serviço. Isso. Pode ser a pedido, por motivo de saúde comprovado por junta médica, do servidor, cônjuge ou dependente. Ou pode ser a pedido por interesse do próprio servidor, mas aí fica a critério da administração aceitar ou não. E permuta, trocar com um colega? É possível sim. O parágrafo 2º prevê a permuta, mas depende do critério da Secretaria de Segurança Pública e de pedido escrito dos dois interessados. E tem aquela regra especial para delegados, né? Tem sim, muito importante. O parágrafo 3º, a remoção de ofício de delegado por interesse público exige um ato fundamentado e aprovado por, no mínimo, 2/3 do Conselho Superior da Polícia Civil. 2/3 é um quórum alto. Exatamente. Garante uma maior independência funcional. Já a remoção a pedido do delegado acontece por um concurso interno, que alterna critérios. Uma vez por antiguidade, outra por merecimento. Bem específico mesmo. Agora, e se o servidor tiver algum problema de saúde, uma limitação? Artigo 27, readaptação. A readaptação é para o servidor estável que, por alguma limitação física ou mental comprovada por junta médica, não pode mais exercer as funções do seu cargo original, mas ainda pode trabalhar. E aí, ele faz o quê? Ele é investido em um outro cargo, com atribuições e responsabilidades compatíveis com essa limitação, tem que respeitar a habilitação exigida, a escolaridade e os subsídios têm que ser equivalentes. Se não tiver vaga, ele fica como excedente. E como funciona esse processo? É direto? Pode ter uma fase antes, um remanejamento temporário por até 24 meses, com reavaliações médicas a cada 3 meses. Se a condição não melhorar, aí sim ocorre a readaptação definitiva. Se melhorar, ele volta para o cargo original. Agora, se a junta médica concluir que ele está incapaz para qualquer trabalho público, aí o caminho é a aposentadoria por invalidez. Entendi. E tem exceção? Sim, o parágrafo 5º diz que não cabe readaptação se a limitação puder ser superada só trocando equipamentos, materiais ou o local físico de trabalho, sem mudar de cargo. Faz sentido. E o contrário? O aposentado voltar a trabalhar. É a reversão. Artigos 28 a 30, né? Isso, reversão é o retorno do servidor aposentado à atividade. Tem 2 hipóteses principais no artigo 28. Quais são?
A primeira é a reversão do aposentado por invalidez. Acontece quando uma junta médica oficial diz que os motivos da aposentadoria não existem mais. Ele basicamente desaposentaria por invalidez. Ok, essa parece mais direta. E a segunda? A segunda é a reversão a pedido ou no interesse da administração. Essa é bem mais restrita. Imagino. Quais as condições? Várias. Primeiro, só pode se a aposentadoria foi voluntária e aconteceu nos últimos 5 anos. Segundo, o servidor tinha que ser estável quando estava na ativa. Terceiro, tem que ter cargo vago. E, claro, tem que ser do interesse da administração com previsão orçamentária. Se tudo isso der certo, ele volta. Sim, ele volta para o mesmo cargo ou um cargo resultante de transformação. O tempo que ele trabalhar depois da reversão conta para uma futura aposentadoria e ele passa a receber o subsídio do cargo ativo, não mais os proventos de aposentado. Mas precisa trabalhar pelo menos 5 anos após reverter para poder se aposentar de novo com base nessas regras. E o artigo 29, o que ele acrescenta? Ele detalha que a reversão por invalidez será feita no mesmo cargo ou no que resultou de sua transformação. E se o cargo estiver ocupado, o servidor que reverte fica como excedente. Se o cargo for extinto, ele vai para um cargo de atribuições e vencimentos compatíveis. E o artigo 30? Tem alguma proibição? Tem sim, uma vedação clara. Não pode reverter o aposentado que já tiver completado a idade da aposentadoria compulsória. Atingiu a idade limite, não tem mais como voltar, mesmo que quisesse. Entendido. Agora, falando daquela Lei 4.653 de 2025, a que criou o oficial investigador de polícia, como ela mexe com esses artigos 21 a 30? O impacto é mais de aplicação de contexto. Como você disse, a lei não alterou o texto desses artigos, mas o artigo 2º dela extinguiu os cargos de agente de polícia e escrivão de polícia. E quem estava nesses cargos? Foi aproveitado no novo cargo de oficial investigador de polícia. Então, na prática, todas essas regras que a gente viu de estágio, estabilidade, progressão, remoção, readaptação, reversão, tudo isso se aplica agora aos servidores que são oficiais investigadores de polícia. Sejam os que vieram dos cargos antigos ou os novos que entrarem por concurso para oficial. Exatamente. A estrutura mudou, o nome do cargo mudou, mas essas regras do estatuto continuam valendo para eles. É fundamental entender isso para a prova. Faz todo sentido, é o mesmo estatuto aplicado à nova realidade dos cargos. Isso. E tem um outro detalhe da Lei 4.653, o artigo 7º, que diz que os servidores que foram aproveitados, ex-agentes e ex-escrivães, precisam passar por um curso de formação específico para exercer todas as atribuições do novo cargo de oficial investigador. Isso não afeta diretamente estágio ou estabilidade, mas é parte do novo cenário deles. Certo. E pensando na prova de concurso mesmo, como as bancas costumam cobrar esses artigos? De várias formas. Em questões objetivas, gostam muito de detalhes. Prazos, percentuais, condições, exceções, quórums. Pode dar uns exemplos. Claro. Podem perguntar, qual o prazo do estágio probatório na PCTO? Resposta, 3 anos, artigo 21. Ou, a estabilidade na PCTO exige quais requisitos cumulativos? Resposta, 3 anos de exercício e aprovação na AED, artigo 23. Perguntas diretas sobre o texto. Sim. Ou podem pedir para identificar o que não é hipótese de perda de cargo do estável, comparando com o artigo 24. Ou cobrar aquele detalhe do quórum para remover delegado de ofício. Qual a fração do Conselho Superior? Resposta, 2/3, artigo 26, parágrafo 3º. Detalhes que fazem a diferença. Muita diferença. Ou uma vedação. Quando a reversão é proibida? Resposta, quando já atingiu a idade da compulsória, artigo 30. Ou sobre a suspensão do estágio. Quais licenças não suspendem o prazo? Aí tem que lembrar que férias não suspendem. Artigo 21, parágrafo 2º. E em provas discursivas ou estudos de caso? Aí a coisa fica mais aplicada. Podem dar um cenário. Servidor estável sofreu acidente. Descreva o Instituto da Readaptação, requisitos e desfechos. Teria que explicar o artigo 27 em detalhes. Um caso prático. Exato. Ou, servidor em estágio teve nota 65% na ED e cometeu falta disciplinar. Quais as possíveis consequências?
Aí tem que analisar o artigo 21, a reprovação, a exoneração e lembrar da independência das instâncias do parágrafo 16. Combinando vários pontos da lei. Isso. Ou pedir para discorrer sobre as modalidades de remoção, detalhando a regra específica dos delegados do artigo 26. É preciso conhecer bem o texto e a lógica por trás dele. Fica bem claro que a leitura atenta e a memorização dos detalhes são essenciais. Não dá para ter só uma ideia geral. De forma alguma. É entender a regra e o porquê dela existir. Por que o estágio é rigoroso antes da estabilidade? Por que a progressão depende de mérito? Por que proteger a remoção do delegado? Entender essa lógica ajuda a fixar o conteúdo e a resolver questões mais elaboradas. A chave é dominar o texto da lei. Excelente! Cobrimos muita coisa hoje, artigo por artigo, do 21 ao 30, do Estatuto da PCTO, já com essa visão atualizada pela lei de 2025. Informação crucial para quem está se preparando. E vale lembrar, né? Essa análise é uma sequência, voltar nos pontos anteriores, conectar os assuntos, ajuda a construir um conhecimento mais sólido. Sem dúvida. E para finalizar, fica uma reflexão. A gente falou muito de avaliação de desempenho, né? Ela aparece no estágio, na progressão, até na perda do cargo do estável. Isso levanta uma questão. Como esse foco crescente na avaliação de desempenho, principalmente na área policial, dialoga com o princípio da estabilidade? Quais são os desafios para criar sistemas de avaliação que sejam realmente justos, eficazes e que consigam medir a aptidão e a eficiência no trabalho policial do dia a dia? Ótima provocação para continuar pensando. Muito obrigada mais uma vez pela conversa e pelos esclarecimentos tão detalhados. E a todos que nos acompanharam nesta análise, muito obrigada e até a próxima.